gente ajuda, né? A palavra ajuda, ela já supõe uma relação de alguém que oferece algo e alguém que precisa de algo. E na visão sistêmica, esse encontro da ajuda e do ajudante tem algumas condições para que ela se dê adequadamente, que é o que nós chamamos de ordens da ajuda. Nós chamamos de ordens da ajuda porque teve alguém que antes chamou e trouxe para nós esse nome, que é o Bert Hellinger, que eu diria a vocês que é o pai das constelações nesse formato que ele é hoje. Bert Hellinger observou durante muitos anos essa relação da ajuda. E quando ela tropeça e mais do que servir, ela acaba atrapalhando. Essas ordens de ajuda, elas são muito simples e trilhar nessas ordens, às vezes, porque exige humildade. A posição de ajuda é uma posição que muitas vezes coloca a pessoa num nível de superioridade. Porque eu posso fazer algo, eu curo, eu tiro essa dor, eu resolvo esse problema. E na visão sistêmica, nós não olhamos dessa forma. Nós buscamos para a ajuda o que nós também chamamos de ordens sistêmicas. Então, são ordens que regem os sistemas. E quando algo se desorganiza nesse sistema familiar, ele muitas vezes se manifesta num sintoma, que pode ser desde uma doença, pode ser dificuldade com o relacionamento, pode ser dificuldade com o trabalho, dificuldade com o dinheiro. Ele se apresenta de alguma forma como uma dificuldade. E o que as constelações propõem é olhar para a questão da pessoa, situando a pessoa no seu sistema. Então a questão não é olhada só através da pessoa, é através do seu sistema, buscando possíveis desordens. E quando essas desordens são visíveis, são mostradas, né? O caminho da ordem, nesse sentido, é que leva a um movimento de cura, um movimento de saída daquela situação. Não que o facilitador, o ajudante, tire a questão, a situação disfuncional da pessoa. Não é isso. Através da constelação, e nela nós contamos o que chamamos de campo ciente. E o que seria campo ciente? Campo ciente é toda a informação do nosso sistema que caminha conosco. Então, cada um de vocês que estão aqui hoje traz consigo as informações do seu sistema, como eu trago do meu. Então, ninguém está sozinho aqui, está junto com o seu campo informativo. E quando nós vamos fazer uma constelação, esse campo informativo fica disponível. E quando eu escolho alguém para representar alguém da minha família e a mim próprio, é uma autorização minha para que você que está me representando, ou representando a minha mãe ou meu pai, se conecte com essa informação.
Então, nessa ajuda que nós tratamos nas constelações, nós não evocamos alguém que traga uma informação para nós, um santo ou um espírito. O que nós buscamos é uma conexão com esse campo informativo. Essa conexão, ela não é uma tomada, você fica tomado, não é isso. São apenas movimentos do corpo que levam você a transitar naquele espaço, indo perto de alguém, ou se afastando de alguém, ou olhando para um lado ou para o outro, enfim. Apenas pequenos movimentos que você decodifica, e é isso que a gente ensina no curso. Apenas como interpretar aqueles movimentos que as pessoas fazem nesse campo informativo. Então, as desordens que muitas vezes são reveladas nesses movimentos, elas pedem uma ordem. E conhecer as ordens e levar esse movimento de ordem é o caminho da saída. Eu estou lendo lá a saída no final e a porta aberta. Então é um pouco isso. Qual é a saída? A saída é a ordem. Então eu vou falar um pouquinho das ordens, independente das ordens, ajuda ainda, tá, Maria? As ordens, né, elas são também fundamentalmente três. Que uma é o pertencimento. Todas as pessoas que nascem no sistema familiar, elas têm direito de pertencer a esse sistema para sempre. Para sempre, independente do que ela faça. Se essa pessoa se tornar um assassino, se essa pessoa se tornar um ladrão, se essa pessoa se tornar um príncipe, ela continua fazendo parte daquele sistema. E, eventualmente, se essa pessoa é afastada desse sistema porque ela roubou, ou porque ela assassinou, ou porque ela seguiu uma filosofia ou uma religião diferente daquele sistema, e não foi possível mais ela pertencer, ou ela se casou com alguém que a família não aceitava e ela então foi banida. Essas exclusões são cobradas, por assim dizer, por uma consciência de clã, consciência familiar, que é diferente da nossa consciência como pessoa. É uma consciência do grupo, que chama essa pessoa de volta. Então, buscamos nas constelações por quem falta. Muitas vezes quem falta é uma pessoa que foi abortada. Muitas vezes uma pessoa que teve uma morte trágica e que nós não falamos mais nela, pelo tanto de dor que ela nos traz. Ou por uma criança que morreu precocemente. Enfim. Uma briga, né, também familiar. Uma briga familiar, enfim. Essas pessoas que estiveram fora, quando elas podem ser colocadas, ter um espaço dentro do sistema através do nosso coração, é uma das maneiras de se colocar algo em ordem. Então, buscar pelos excluídos, e vocês já podem começar a pensar, quais pessoas no sistema de vocês estão excluídas? E podemos incluir, independente das constelações, as pessoas excluídas e colocá-las no nosso coração, dar um lugar para elas no nosso coração. Essa é uma das ordens, né? Uma outra ordem é a questão do nosso lugar, que nós chamamos de hierarquia. Qual é o nosso lugar na nossa família? Quando nós nascemos, já tem pessoas na nossa família. Por exemplo, nós nascemos da nossa mãe. Já tem alguém ali.
para que nós tivéssemos sido gerados, tivemos que ter um pai. Presente ou ausente, nós tivemos um pai. Então já temos duas pessoas que chegaram antes de nós. Essas pessoas têm um lugar na nossa vida. Chegaram antes, são maiores que nós. Nós chegamos depois, e para eles que chegaram antes, nós sempre seremos menores. Eles sempre maiores que nós. Muitas vezes temos irmãos. Esses irmãos que chegaram antes também têm um lugar. Se nós chegamos por último, nós também temos que ocupar um lugar de último dentro desse sistema. Não quer dizer que nós não possamos crescer, desabrochar. Não é isso. Mas saber que dentro daquele sistema, nós somos os últimos a chegar. Então, em relação ao nosso lugar, à hierarquia, os nossos pais ocupam sempre um lugar de maiores. Mesmo quando eles estão idosos, mesmo quando eles precisam de auxílio, eles continuam sendo os maiores. Eles continuam pedindo uma relação de pequeno para grande. Uma relação especial de filho para pai, mesmo quando essa necessidade é bastante premente. Então, podermos ficar no lugar de filhos, e aqui todos somos filhos, todos. Não tem ninguém aqui que não seja filho. Então, todos nós, em relação aos nossos pais, temos um lugar de humildade. E quando, por um grande amor até a eles, queremos ser maiores e comandá-los, isso também é uma desordem. Então, numa constelação, quando percebemos esse deslocamento, né, de lugar, o que a gente busca é uma recolocação para a ordem. Você tome o seu lugar pequeno e deixe o lugar de grande para o pai, para a mãe, para quem realmente é e são os maiores. E uma terceira ordem, que é o dar e receber, tem duas instâncias, né? Tem uma instância que é dos maiores para os menores, que é dos pais para os filhos, que eles dão o quanto eles podem, durante o tempo que eles podem e querem. E os filhos podem retribuir, podendo assistir esses pais nas suas necessidades, como filhos. E também chegam um pouco perto dos pais quando eles levam a vida adiante. Levar a vida adiante é uma das funções nossa na vida, uma das funções naturais. Então, levar a vida adiante é uma das maneiras que nós chegamos um pouco mais perto dos nossos pais. Mas em relação à vida que nós recebemos deles, nós não temos como equiparar. Porque não tem como devolver uma bola dourada da vida para eles. Nós só temos que pegar essa bola dourada que é a vida. Então, temos, em relação aos nossos pais, uma dívida assim. Essa dor é de todos nós. Todos nós temos essa dívida. Muitas vezes queremos pagar, entre aspas, os nossos pais, fazendo, e às vezes tomamos um lugar que não é bom. Esse é o dar e receber entre os maiores e os menores. Mas tem um dar e receber que é entre os iguais, que é entre os nossos amigos, entre os nossos parceiros, que pede um equilíbrio no dar e receber. Então eu dou algo e a pessoa que recebe sente uma pressão para devolver. Aí devolve equilíbrio de novo.
Aí essa pessoa me dá algo e eu me sinto também numa pressão para devolver algo. E essas trocas, elas não são da mesma moeda. São de moedas diferentes. São de moedas de vários caminhos. Mas quando eu dou algo e não recebo a mesma moeda, mas eu recebo algo e valorizo esse algo que eu estou recebendo, isso fica equiparado. Quando eu recebo algo e eu não considero que eu recebi, então essa pressão continua. E essa pressão, ela separa as pessoas, em vez de juntar. Então, às vezes eu quero segurar alguém do meu lado, então eu dou, então mais um pouco, então mais um pouco. Quem está recebendo muitas vezes não tem como devolver, não pode ou não quer. Essa dívida fica tamanha que a pessoa, em vez de se aproximar, se afasta. Então tem aquele velho ditado, né? Puxa, eu dei tanto e a pessoa foi embora, a pessoa virou as costas, enfim. Porque esse desequilíbrio afasta. Então, fundamentalmente, o que olhamos nas constelações são para essas ordens. O que dentro disso está desordenado. E quando vamos para fazer as constelações, ficamos num lugar de ajudante. E aí, o que o ajudante faz, entre aspas? Na verdade, o ajudante não faz nada. Sempre que a constelação termina, quem faz é a própria pessoa, ou não. Se ela pode tomar aquele lugar que foi apresentado para ela, se ela pode incluir aquele ser que foi apresentado no seu coração, ela pode usufruir de algo que ficou em ordem. E se ela não consegue, não pode, não é o papel do facilitador fazer isso por ela. Então, a ajuda não é fazer por, nem fazer para. É trazer para a pessoa algo que ela pode tomar e fazer por si mesma. E muitas vezes, numa constelação, algo quase que instantâneo acontece, que não tem a ver com o facilitador, mas tem a ver com a própria recepção da pessoa, em termos até do seu próprio merecimento. Então, essa manifestação de resultado não depende do facilitador. O facilitador não tem varinha de condão, não tem como levar para um final feliz nenhuma escolha. O que o ajudante busca é o que está em desordem. E isso exige de quem ajuda muita humildade. De saber que não é ele que faz, não é ele que cura, não é ele que resolve. E que muitas vezes algo que não é resolvido e que você vê a pessoa ali continuadamente naquela situação e você até sente um cansaço. Puxa, já fiz tanto e essa pessoa não melhora. Nós temos que saber também que há alguns destinos em que algo está ali por algum motivo, que também não é da nossa alçada mexer. Então, quando recebemos uma pessoa que vem buscar ajuda, olhar para ela de igual para igual, sem sentir pena do que quer que seja que ela traga, é uma das condições da ordem da ajuda.
É você, como adulto, estando nesse lugar de facilitador, olhar para essa pessoa que está ao seu lado, também como um adulto, que você não vai pôr no seu colo e minar. E você vai tratá-lo como um adulto. Porque muitas vezes, na ajuda, né, na ânsia de ajudar, você acaba tomando aquela dor para você resolver. E você não resolve nada dentro dessa visão sistêmica. Estou falando sobre e sob, né, essa ótica desse olhar. E a dignidade, né, da pessoa que traz uma questão é muito séria. Então, se você olha como uma pessoa, um coitado, a outra ordem da ajuda é que você não olha a pessoa isoladamente. Você olha a pessoa inclusa no sistema que ela ocupa, com os pais, com os avós. Então, cada questão que você vai olhar, você inclui também os familiares. Você olha também o sistema. Porque o movimento pessoal, ele também pode se estender a todos de um sistema. Todos podem também se beneficiar. E essa é a proposta maior, que todos possam se beneficiar. E muitas vezes a pessoa traz uma queixa desses pais, traz uma dor em relação a esses pais, ou porque foram maltratados, ou porque foram castigados. Silvio César agora. Ou por vários motivos, porque foram submetidos. Se você, como um ajudante, toma aquelas dores para você, se você julga esses pais, nossa, mas que pais malfeitosos, mas que pais cruéis, você fica impedido de ajudar a pessoa. Porque o que as constelações buscam com essa ajuda são as reconciliações. São as inclusões. Então, se eu já fico de mal da mãe dessa pessoa ou do pai dessa pessoa, como que eu vou propor um caminho de reconciliação? Então, a reconciliação, ela parte primeiro de mim. Quando eu ouço algo do outro, seja dos pais ou de quem quer que seja, eu consegui pacificar isso dentro de mim, primeiro. Que até por ressonância pode ir até o outro. Então é um lugar muito exigente. Porque pede para você o não julgamento. Se você julga, você já impede essa reconciliação. Você já dificulta que ela possa acontecer. Então, é um movimento que não acontece só quando eu chego aqui. É um movimento que eu pratico na vida. De sair do julgamento. De olhar para além do fato em si. E é muito exigente, mas é possível. O que mais que podemos falar das ordens da ajuda, Marilena? Vai me perguntando aí. É a questão de onde você pode chegar, né? O limite. O limite que eu acho que é o limite. O limite é o X da questão. Né? Muitas vezes, porque eu vou fazer uma constelação no final para você
para quem não conhece, olhar e perceber do que se trata, muitas vezes você dá para a pessoa um caminho de saída. Por exemplo, quando o filho está se mostrando maior que o pai ou com a mãe, e você dá para ele uma fala tipo, você é a grande ou você é o grande, e a pessoa não consegue dizer. E você forçar a pessoa a dizer. A pessoa dizer sem ter isso internalizado, não leva a lugar nenhum. O que muda é quando eu posso ter dentro de mim esse movimento. Se esse movimento é só da boca para fora, ele não traz aquilo que a pessoa vem buscar. Não por problema do facilitador, mas porque não houve possibilidade da pessoa. Então, eu não posso fazer por ela. Porque mesmo que eu queira fazer, isso não chega. E também tem uma outra questão, né? Muitas vezes a pessoa vem buscar, eu queria comprar uma fazenda. Vamos pegar um exemplo qualquer. E a fazenda está ali como uma possibilidade e ele não consegue comprar. E aí vem fazer uma constelação. E aí então eu acho que ele comprar é o certo. O que eu sei sobre o certo para essa pessoa? É o certo para ela dar esse passo? Eu não sei nada. Então, fazer uma constelação e deixar que os movimentos mostrem algo, e não eu fazer algo, é o limite do meu lugar. E esse limite, muitas vezes, é tênue. Mas eu tenho que ter clareza do meu lugar. É a mesma coisa quando vem um casal e diz assim, eu estou numa crise matrimonial, meu marido quer ir embora, mas eu quero que ele fique. E você coloca os representantes do casal e você fica evidenciado que aquele homem quer partir. E aí você vai chamar esse homem e vai falar, olha, você tem que ficar. O que eu sei sobre isso? O que é melhor para esse casal? Se a pessoa está indo, talvez esse seja um caminho necessário para esse casal nesse momento. Então, a pessoa viu esse movimento e ela poder dizer sim para esse movimento é o que abre para a saída. Então, eu me propor a fazer algo para que o outro fique, isso pode trazer prejuízos pessoais. Muitas pessoas que trabalham com ajuda adoecem. Você dá também sim, meu rapaz trabalha. Adoecem porque interferiram no destino do outro sem que isso pudesse ser feito. Então, a cura, entre aspas, é algo que não vem de mim, não deve vir do facilitador. Ela deve fluir através das possibilidades do destino de cada um. E o destino não é algo pesado, o destino é a história da pessoa, é o movimento dela através da vida. E isso deve ser um dos determinantes para a sequenciação da vida dela.
E não o querer do facilitador ou o querer da pessoa. Eu quero que seja assim, então eu vou trabalhar para que seja assim. Dentro da visão sistêmica, isso não existe. Eu vou fazer uma pergunta, Marisa, Por favor. dentro, assim, para o nosso trabalho, né? E a gente pode aplicar só isso que você está falando. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente está vendo ali no trabalho que tem, vamos dizer, um obsessor. Então, esse obsessor está ali, e aí olha, a gente pega e fala, vamos tirar ele, vamos levar ele embora. Aí, você entendeu? É isso que eu quero saber. Até onde eu posso ir? Então, nas constelações a gente não trabalha com obsessores, entendeu? Sim. Mas um exemplo. Sim, eu fico assim um pouco confusa até porque é uma experiência que eu não tenho para te dizer, né? Eu acho que eu não sei responder isso para você. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Marisa? Oi? Não tem nada a ver uma coisa com a Não outra. é questão da constelação. Por exemplo, se eu falar, por exemplo, eu vou tirar ele da pessoa, eu vou tirar ele de você, para ele, eu tenho esse direito, por exemplo, afastar. Então, é uma outra seara, sabe, Marilene? É uma outra seara. Então, é uma seara que eu não saberia mesmo te dizer. Eu sei que dentro do movimento informativo das constelações, não temos esse fator do obsessor. Então, eu não sei, mas de qualquer forma, você fazer algo nesse sentido. É um complicador, né? Onde que está o seu limite ali? Você pode, né? Talvez dentro desse mundo espiritual você tenha algumas permissões ou você tenha que pedir algo. Eu não sei, não saberia te dizer. Né? Eu sei que dentro do movimento informativo das constelações, você pede a um representante dizer algo e o outro pode não receber, ou esse representante não se sentir com verdade para dizer aquilo que está sendo solicitado. Sim. Pois não. Marisa, no que ela está falando, no que eu já não participei eu acho assim. Primeiro, que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Segundo, quando você está com o espírito, você pede ao maior. E na constelação, você toma um lado daí, né? Se você for do que você está explicando aí, você toma um lado por exemplo, o pai não gosta do filho e quer que volte. Se você for ver que o filho é ruim, você toma um lado das dores. É isso que você disse, na constelação não se tem isso, você não pode tomar partido. Ali no caso que ela está falando, não tem ligação com isso. Eu sei que não tem relação com a porque a Umbanda você pede, a Umbanda ou qualquer outra, você pede para um espírito, para um superior, para uma pessoa mais desenvolvida, né? Não é isso aí. Talvez não tenha explicado direito. Né? Então explica direito. É no sentido da ajuda mesmo. Até onde pode vir a minha ajuda? Eu acho que se você fosse olhar pelo lado sistêmico, você não pode brigar. Então, eu também acho. Então, é isso que eu estou falando. Isso é mais ou menos assim, do nosso trabalho. Né? Não dizendo que isso é da constelação, porque não é. A constelação é outra coisa. Mas também eu posso pensar assim, por exemplo, a
Até onde eu posso chegar? Então vamos esquecer o espírito, né? Tá? Vamos esquecer o espírito. Aí a gente, por exemplo, eu quero ajudar uma pessoa. Você sabe, já, eu estou falando, né? Sim. Até onde eu posso chegar com ela? Tá. Né? É isso, a ordem tá. O que eu posso? Até onde eu posso chegar que eu não vou interferir no destino dela? Tá? Já entendi. Então, gente, muitas vezes a pessoa chega muito mal. Né? Às vezes ela chega numa cadeira de rodas. Às vezes ela chega sem poder se mexer. E você se compadece. E você fica muito incomodado. Talvez, até inconscientemente, isso vem. Como é que eu viveria se eu tivesse que ficar numa cadeira de rodas? E aquilo me incomoda tanto que eu quero tirar a pessoa da cadeira de rodas. Aquela cadeira de rodas nem está incomodando a pessoa. Ou aquele movimento que ela não consegue fazer, não está nem incomodando. Mas eu vejo aquele braço que não mexe e eu fico incomodada. Incomoda a mim. Então eu quero curar para eu ficar confortável. Então eu não estou olhando para o outro, estou olhando para mim. Então eu vou fazer algo que me deixe tranquilo em trazer o outro um movimento que não incomoda o outro. Seria uma falsa ajuda, né? Você estaria Seria dando... uma Não falsa no sentido ruim, né? É uma interferência em algo que não incomoda o outro, incomoda a mim. Muitas vezes é uma pessoa que não se lança na vida, né? Eu gostaria que essa pessoa se lançasse. Ela não está incomodando. Quem está incomodada sou eu, que não vejo ela se lançar. Então eu falo, não, mas meu filho, ou meu tio, ou meu pai, ele não se lança na vida. Mas isso é algo dele, não é algo que eu tenha que mexer. Então, eu me colocar no meu lugar e perceber o que incomoda o outro e caminhar em relação às ordens do que aquilo pode trazer, isso sim é se eu não deixo que o meu desconforto interfira nesse trabalho, não é interferência. Mas se eu faço algo porque está incomodando a mim e não a pessoa, é uma interferência. Ou fazer algo que ela queira. Então, estou falando isso dentro da visão sistêmica, né? Não estamos fazendo o que a pessoa quer, mas estamos olhando o que eventualmente está em desordem no sistema dela, né? Tanto que quando a pessoa me procura, eu pergunto o que você quer dessa constelação. Eu quero andar. Digamos que ela esteja numa cadeira de rodas. Eu digo para ela, isso eu não posso fazer. Seria uma leviandade eu dizer que eu posso fazer. Mas eu posso olhar as desordens com você, o seu sistema. Você quer e a pessoa quer ou não. Então, se ela quer, vamos olhar e, eventualmente, ela pode, talvez, olhar para aquela situação dela de cadeirante com mais tranquilidade, com mais... Às vezes nem é o andar, né? Às vezes não é nem o andar. Então, o que pode trazer um sossego para a pessoa a partir daquilo que ela viu? E não eu me comprometer em fazer o andar. Ou curar o câncer, ou curar qualquer outra enfermidade que ela tenha. Vou olhar para o roteiro, se tem mais alguma coisa. Não, eu falei. Veja lá. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu participei de uma constelação há um tempo atrás e era um caso que incomodou bastante as pessoas que estavam participando, porque era um caso muito triste. No sistema daquela pessoa vinha uma série de
E acho que esse sistema ia fazendo novamente aquele mesmo atitude. Tá, uma repetição. Uma repetição, legal. E a pessoa que estava ali perguntando, pedindo ajuda, ela estava vivendo aquilo. E a energia que quando a gente entrava nesse sistema, a energia era horrível. Era assim, o que se via ali era uma coisa muito difícil, né? É claro que demorou bastante, foi bastante comprida e as coisas devem ter se ajustado ali. Eu assisti, participei apenas, né, em alguns momentos, mas eu queria saber de você, o que se faz para se ajudar essa pessoa e cortar essas energias tão difíceis que ela estava suportando repetitivamente no sistema todo. Então, isso acontece não só com esse tema, mas com muitos temas. Então, o que você busca, cada caso, né? Mas o que você busca é uma linhagem, encontrar onde aquilo começou, por qual motivo aquilo teria começado, talvez reconhecer algo que ficou pendente, mas isso geracionalmente. Então, muitas gerações colocamos e procuramos olhar onde foi que começou esse primeiro acontecimento. E a partir daqui para lá, ir fazendo reconciliações, reconhecimentos, deixando o que é do outro com o outro, deixando o que é do outro com o outro, e assim sucessivamente, para que eu, que estava nesse envolvimento, possa me virar e olhar para frente e caminhar, deixando isso com respeito com todos os que vieram antes. É uma situação muito exigente para o facilitador, porque é um assunto, é um tema que envolve muito julgamento, que envolve muitas moralidades. Então é um tema difícil para quem vive e um tema difícil para quem está acompanhando esse assunto. Mas isso também você não tem garantias que aquilo vai estacionar. Você busca uma ordem e se esta for a ordem, isso pode realmente ser interrompido. Mas não existe garantia. Nem você pode prometer, olha, você faz uma constelação que isso retorna. Entende? Agora, a pessoa que está fazendo, né, que está ali compartilhando com o facilitador, vai ver algo muito importante e que realmente vai trazer subsídios para a mudança. O desespero dela naquele momento era que ela estava vendo acontecer com a irmã dela. Ela estava desesperada. Então, você sabe depois se ela conseguiu algum avanço nesse sentido? Porque muitas vezes a pessoa vem e faz uma constelação e nunca mais você fica sabendo o que aconteceu a partir dali. Porque são encontros muitas vezes únicos. Né? Agora, de alguma forma, se algo nessa geração foi olhado, considerado, talvez ela possa ter um novo caminho, novas possibilidades. E, inclusive, aquela pessoa que está praticando algo pode estar a serviço do que aconteceu lá atrás. E aí ela pode ficar liberada também desse papel, do estar a serviço. Porque e uma constelação não termina quando ela acaba. A partir daí que os desdobramentos podem se movimentar. E muitas pessoas que estão, entre aspas também, nos prejudicando, muitas vezes
estão a serviço de algo que se movimente, que se traga respostas. E a pessoa que está muitas vezes causando um mal, ela também está a serviço, que é uma coisa que é difícil de entender. E assim, é processual, não dá para você ouvir aqui e falar, não, isso é verdade. Não é isso. Mas é algo para vocês refletirem, que assim como o bom é louvável e é dignificado, e ele muitas vezes se sentem, e as pessoas também veem essa pessoa numa missão, muitas vezes o mal, o ruim, ele também está numa missão que é ainda mais difícil do que o do bonzinho. E poder olhar para isso numa constelação, quando vem as questões, é também uma exigência pessoal muito grande. Então, você diz que só se ajusta esse sistema com conciliação. Não há Eu perdi uma frase sua. Só se ajusta esse sistema, só se vai ajustando esse sistema de passo a passo, indo para as gerações passadas, com conciliação. Você não consegue cortar. Não. Não consegue. Não. Nem cortar, nem aliviar, nem... Não. O facilitador não tem essa capacidade. A única coisa, vai dizer que foi feito o movimento, né? Sim. Foi Os feito o movimentos, movimento e depende de quem foi procurar a constelação para até mudar as atitudes, não é isso? Sim. Mas você vê que ela fala que foi uma outra pessoa se doeu por outra, né? Às vezes aí a pessoa precisa vir a outra para resolver essa situação também, né? Senão ela está querendo aquele negócio que ela falou, de estar de um lado, né? Tomar as dores da irmã. Aconteceu com ela. Então pode ser que ela já estava mais velha, ela estava vendo acontecer ia sendo. Então, aí acendeu a dor dela. Então, e daí se a pessoa que está tendo agora não está se importando com isso, mesmo que seja um negócio grave, para ela, não para outra talvez também, né? Às vezes é por isso que pode estar continuando, né, Marisa? Então, de qualquer forma, esses abusos, eles não são esperados. Sim, né? claro. Então tem algo ali que machuca, que fere, que desordena. Então, sempre há uma expansão da consciência quando você olha num outro plano. E essa expansão é que permite, né, a sua alma ver algo especial além da sua cabeça. Né? Que nós estamos nos dois planos. Né? Muitas vezes a pessoa fala, não, mas ela não é assim, ou ele não é assim. E eu costumo insistir, né, porque eu aprendi também. Nós estamos olhando o movimento da alma. Então, esse olhar expansivo, ele pode também expandir o meu entendimento, de tal forma que algo realmente mude em mim e mude os que estão à minha volta. Obrigada pela pergunta. Eu que agradeço. E eu abro para outras perguntas, porque aí a gente pode, né, destrinchar. E acho que participar também da constelação abre muito também, né? Sim. A consciência do que você está falando, né? É porque quem está fora assim não entende, quem nunca fez uma constelação, eu não entendia, sinceramente, agora, e é bem diferente do que ela estava falando ali, sobre o espiritual, não tem nada a ver. Não, Pelo menos. Não, então, o sentimento, o sentir da constelação é diferente. São níveis diferentes. É bem diferente. Para mim, pelo menos. Né? Nós tratamos geracionalmente, né? Mas as gerações não são sempre esse espírito, né? Que vou tratar minha avó, minha bisavó, minha tataravó. Não é bem Então isso. também acaba sendo isso. Assim, se nós voltarmos tudo, nós somos um. Né? Sim, Nós somos um. Sim. Porque de onde veio a vida? Né?
a vida primeira. Né? Então, a vida primeira se multiplicou e estamos aqui. Sim. Então, quando ela começou, não sabemos, mas em algum momento ela começou. E para minha vida estar aqui, quantas gerações foram necessárias, quantas histórias, quantos encontros, quantos desencontros foram necessários, quantos amores, desamores, mortes, guerras que foram atravessadas. Então, meio que você falou, né? Você falou, seus filhos, ele nunca vai sair, né? Você Não, você não sabe Isso aí já explica tudo, né? E quantos agregados também chegam nesse sistema, quando as pessoas cometem, matam, por exemplo, Delitos, alguém né? do outro sistema, como que isso conecta os sistemas. Né? Enfim, é uma grandiosidade. Muita coisa para Né? estudar. É muita coisa, né? O curso que a gente faz, Tudo que para a conectar. Maria Helena está tão entusiasmada. São 16 encontros no sábado e no domingo Sim. por mês. E a gente não só fala sobre tudo isso detalhadamente, Sim, né? é muito mais Temas específicos, mas também a gente usa exercícios sistêmicos, a gente faz as constelações, e um pré-requisito do facilitador é que ele tenha arrumado em si mais ou menos uma ordem. Porque eu não posso dar se eu não tenho. Então eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso levar o outro até onde eu fui. Sim. Então, se eu não sair daqui, eu não posso levar para lugar nenhum. Eu tô aqui. E quantos anos é esse fui seu, né? Eu tenho um caminho grande, né? Mas eu comecei um dia. Sim. Então, esse enriquecimento pessoal do facilitador é uma forma dele poder dar mais. Porque tudo que ele sabe, conhece, viveu, fica também a serviço do trabalho que ele está se colocando para fazer. Então é isso. Outras perguntas que vocês queiram fazer, eu estou disponível para responder. Eu acho que se aplica isso que você está explicando, né, sobre o sistema e até onde o facilitador pode ir, se aplica a quase todas as terapias. Aqui eu trabalho, eu manipulo a energia, eu entro no campo e manipulo a energia. Então, assim, eu também tenho que ter essa consciência, né, até onde eu posso interferir. Isso. É isso que eu quero. Eu acho que tudo essa dúvida da Maria Helena eu compreendo bem também, porque eu já trabalhei com desobsessão, essas coisas, e também tinha essa dúvida. Será que eu estou entrando no livre-arbítrio? Será que eu estou interferindo no livre-arbítrio? Eu tinha muitas essas dúvidas, né? Depois que eu fiz a constelação familiar, clareou bastante. Agora com essa palestra eu não sabia muito da constelação familiar, pouquinha coisa eu sabia, mas ouvindo você falar, me veio isso muito, assim, sabe? Quando eu comecei dentro das terapias, até no reiki, eu acho. Todas as terapias. Todas se tiver consciência. E o que eu sinto é assim, se a pessoa não faz não nada. estiver aberta, você não faz nada por ela. Nem constelação. Não. Se a pessoa, eu vou lá porque aquela facilitadora vai resolver meu problema. Se ela já for com essa consciência, você está lá fazendo. Mas eu vejo isso em muitas pessoas que eu atendo. Quando ela deita, a gente desenvolve uma intuição quando trabalha com uma terapia. A conexão, né? Então, quando você começa a manipular o campo, você fala, não está receptível, vou fazer, né? Vou até aqui, Isso. porque é com ela o resto. Todos os profissionais da ajuda
É a mesma condução, é a Sim. mesma conduta, é o meu É o meu limite. É que você faça por ela, né? É que você A quer. técnica muda, A né? Lisandra, né? Eu acho que as A técnicas Lisandra mudam. é médica, gente. A pessoa quer se curar, Ela tem muita essa ela quer dúvida. se curar, ela está em busca da cura, ou ela só quer medicamento? Pois é. E assim, Ah, o mesmo medicamento que E é cura tudo um, isso. não cura o outro. E tem outra coisa também que a gente percebe nesse mundo, né, do campo informativo. Muitas vezes eu digo, eu quero, mas a alma não permite também. Também. Então, às vezes, tem uma briga interna, que a gente vê muito quando alguém quer engravidar e faz todo um processo, 2, 3 processos, e não consegue. Então, eu quero, tem um eu que quer, mas tem um outro movimento da alma que não quer. Exato. E muitas vezes tem pessoas que caminham para a morte, independente do quanto o médico queira lutar pela vida desse tipo. Porque às vezes a pessoa nem tem consciência disso. Não, muitas vezes ela não tem. Acho que a maioria das vezes não tem. Agora, numa constelação, por exemplo, né, no caso de filhos, fica tão evidente que, a menos que a pessoa não queira ver, né? Aí ela não vê mesmo. Ela nega aquilo que ela está vendo. E aí é também o destino, né, entre aspas, de cada um. Muito bem. Mais perguntas? Considerações, comentários? Se não, oi. Marisa, você tinha comentado na segunda ordem da hierarquia. Não é na segunda ordem, vou falar o que eu li sobre esquecido. Quando você tem um representante, você pede para ele falar uma frase e ele não consegue falar, não pode insistir. Mesmo que o auxiliador, quem está ajudando na constelação, quem está fazendo, direcionando a constelação, ele pode insistir para a pessoa falar para ter a ressonância da frase ou não? Então, tudo isso que você falou tem a ver com a sua conexão com o que está acontecendo naquela hora. Então, teoricamente, tem dois aspectos aí. Um, você pode propor para que o outro ouça, e às vezes esse representante, digamos que está me representando, e eu tenho que dizer para minha mãe, eu sou grata pela vida. E aí o representante não consegue dizer. Eu convido a pessoa que está do meu lado, você consegue dizer? E muitas vezes a pessoa assim, eu consigo. E ela vai e diz, esse é o caminho da ordem, se ela quiser tomar isso. Certo. Agora, muitas vezes, se você está conectado com um movimento que não vai acontecer naquele momento, você não insiste. Então, não dá para você dizer nunca ou sempre. Nunca ou sempre. É o momento da sua conexão com aquele evento, com aquele representante e a situação, tá? Então, nunca e sempre, nunca e sempre é algo que não existe. Uma pergunta, uma dúvida, tudo que você falou, eu estou só aqui. A pessoa que está representando qualquer um, né, ela pode, tipo, pegar uma carona assim, pega carona? Doce pega. De quem está sendo constelado? É cada puxão. Pega. Muitas vezes não pega na hora, porque ali eu estou representando a mãe de alguém, eu estou representando a mãe de alguém. Mas no momento que eu saio, isso pode me enriquecer, me abrir expandir a mente. Porque eu assisti uma constelação uma vez, a pessoa que estava representando, o constelado foi sendo intuído a chegar lá no útero lá, sabe? Da mãe. E a que estava representando foi regredindo.
Foi regredindo, deitou no chão e ficou que nem um Parece que eu já vi isso. Eu achei incrível, né? Aí eu ouvi essa frase, pegou uma carona. Eu falei, nossa, como assim, né? Porque... Mas a carona não é pega só nesse momento. Muitas vezes a pessoa é tomada pela informação e ela caminha nessa informação sem até se perceber, né? Mas a carona que eu digo é quando a questão que está sendo tratada me diz respeito. E aí eu percebi também um caminho de ordem. Eu não preciso fazer uma constelação. Dá um Eu clique, percebo, né? Dá aquele clique. qual é a Então, aquela pessoa que está representando, ela pode usar o trauma dela também? Ela pode sentir aquele trauma e a carona é isso? Não, a carona não é isso. Vou exemplificar como que eu pego uma carona. Muitas vezes eu estou fazendo uma constelação e traz um tema que talvez tenha a ver com a minha história. Naquele momento eu não estou ligada nisso, eu estou totalmente a serviço daquela história, daquela pessoa. Terminou a constelação, terminou tudo, tinha que terminar, fui embora para minha casa. Uma semana depois eu tenho um insight de uma fala que aconteceu naquela constelação. E aquilo Serviu. Me tocou, né? ela me traz um conforto, me traz uma informação, me traz um passo a mais naquela situação, entendeu? Isso é uma carona. Ou, se ela está assistindo uma constelação que trata de um assunto que ela tem uma questão, ela pode vivenciar internamente aquilo e encontrar resultados a partir daqueles movimentos. Essa é a carona que a gente mais conhece. E acontece, hein? Muito bem. Para se organizar um sistema, é comum se fazer várias constelações? Também depende. Tem pessoas que fazem uma constelação e as coisas caminham. Tem pessoas que têm, assim, nichos de questões e olham para essas questões, abrindo e buscando uma ordenação daquilo. Então também não tem nunca e sempre. Tem vezes também, né? Se uma pessoa vai com o intuito de constelar uma situação e chega na constelação, Acontece outra. acontece outra coisa, né? Isso é muito interessante também, né? A pessoa traz uma questão, Que acha que é. aí você abre o campo informativo e ela caminha para outro lugar. Vamos preparar uma casinha. Isso, porque aí nós temos que fazer a constelação. Sem fazer, né? Aí demora muito, né? Isso. E eu até vou perguntar quem tem uma questão que Isso gostaria aí pergunta agora. de fazer. Você gostaria? Eu sou muito nova. Qual que é a sua Quero nome? aprender, eu sou Fátima. Fátima. Tá bom, Fátima. Quero aprender mais. Vamos. Ô Maria Helena, você quer participar da constelação? Você quer que esteja depois do café? Ela não ouviu, né? Posso fazer mais uma pergunta? Pode fazer. Vocês façam para mim. Por favor, né? A gente aprende. É curiosidade. No seu curso, você forma facilitador? Sim. Sim, o curso forma facilitador. Mas ele não é só para formar consteladores. Ele direciona as duas coisas. Tanto possibilita que você seja um facilitador, como ele busca um autoconhecimento, um enriquecimento pessoal para que te deixe apto para fazer esses trabalhos. É que nem aquilo que você falou, né? Não adianta eu não entender de mim e querer fazer do outro. Exatamente. Por isso que é um curso vivencial, né? Para você olhar para as suas questões. Quer conversar a constelação depois que eu disser do lanchinho antes de ir embora? É você que sabe. Não, o que vocês querem? Fazemos já? E aí cada um É, botando Exato. Vou deixar vocês à vontade então. Estão podendo
podemos fazer, Marisa? Podemos, então. Constelação, pronto. Eu tenho uma dúvida pequena só. Ah, Eu não entendo muito de constelação, mas eu queria saber se vocês também tratam a parte de personalidade da pessoa que está sendo tratada. Ou não? Não tem a parte de personalidade igual a apometria, por exemplo, trata. Não, eu estava falando para a Maria Helena que eu não conheço a apometria, né? Que eu até gostaria de conhecer, mas eu não tive oportunidade. Então, não entramos nessa Mas seara. acaba que mexendo um pouco, né, Marisa? Oi? Acaba que mexendo um pouco com a Sim. personalidade, né? Sim, mas aí Porque ela não vai- é feito, né? Porque a questão, buscamos as ordens. Sim, porque na apometria como é que funciona? Não sei se a Maria Helena já explicou alguma vez. Uma pessoa tem várias personalidades, né? E sempre chega uma que está com um conflito interno entre elas. Então aí a gente ou encaminha para um tratamento, para um hospital, para ela se reorganizar, para depois ela voltar e incorporar aquela personalidade. Porque sempre tem a atuante, que é a atual, que está nessa vida agora. É assim que funciona na apometria, né? Não, é uma outra abordagem. Sim, Bruno. Bruno, é uma outra abordagem. Essas conciliações internas, elas podem acontecer, mas não a partir desse caminho. É um outro caminho. Você vai ver agora. Tá. Depois eu vou explicar para você. Tá. Mais perguntas? Mais Vou perguntas? perguntando. Pode perguntar. Marisa, Oi. constelação online. Como? Constelação online. Sim. Ela é individual, né? Quando você faz online, ela é individual. Tem grupo também. Tem grupo também. Você faz em grupo também, né? É possível também. É possível Só seguir o campo? Sim. No caso, assim, às vezes no final, tem pessoas que ficam com alguma coisa, né? Faz aquela limpeza. E na online, como que faz? Olha, eu não costumo fazer limpeza. Não é limpeza, é uma. Desconexão do papel. Isso. A desconexão também não costumo fazer isso. A pessoa Não. sai do papel, dá um passo atrás e sai do papel. Eventualmente, É alguém espontâneo, né? Muito espontâneo. fica, digamos assim, tocada com uma representação de alguém que esteve muito afetada, e aí ela fica ainda um pouco com dificuldade de sair dessa representação. E você faz um exercício muito simples que pode ser feito online também. Pode ser também. Pode. Obrigada. É assim, o movimento em grupo é muito diferente do presencial, Sim. no online. É. Muito diferente. Eu não sei muito, né? Eu prefiro presencial. Eu também prefiro presencial. Né? Agora, algumas situações que não é possível, né? Então o online faz um encaminhamento. Né? Eu tenho visto também resultados muito interessantes, mas no trabalho individual. E aí faz com os bonequinhos. Como? E aí faz com os bonequinhos. Então, existem algumas maneiras de trabalhar. Eu trabalho, por exemplo, se eu vou trabalhar com um grupo, eu chamo as pessoas para compor o grupo, e a pessoa que vai fazer a constelação traz a questão, eu os conecto. E aí, a pessoa em questão é que escolhe quem vai ser o representante de qual personagem, né, que representa o pai, que representa ela. Entendeu? E ela vai ter essa conexão grupal ali através do movimento dos bonecos. Agora, tem pessoas que trabalham de uma outra forma, sem os bonecos, só com as pessoas. Então tem muitas modalidades, tem uma coisa fixa. Não dá para dizer, olha, esse é melhor ou esse é. Tem a ver com o formato de cada um, né? Que a pessoa se sente mais atendida, digamos. Muito bem. Vamos então à constelação?
Essa cadeira aí para você Vou sentar. precisar de mais uma cadeira. Agora, a constelação, eu não